Bom dia a todos, nessa sexta-feira, final de semana está chegando e a gente está terminando uma série de meditações a respeito do otimismo cristão. E eu queria fechar falando para vocês a importância da gente falar a nossa fé. É por isso que eu quero ler um texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Bem, diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu quero repetir isso daqui. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Existe uma tremenda ligação entre a fé do Espírito e a nossa boca. Deus quer que seja assim. Deus nos fez espírito, alma e corpo. E quando Ele nos regenera, Ele nos regenera em espírito. Ele transforma radicalmente o nosso espírito. Mas a nossa mente ainda não está renovada em acordo com o espírito. O que Deus quer que a gente faça é que a gente aprenda a unificar o nosso entendimento, a nossa boca, com aquilo que nós somos em espírito. Nós já somos uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aonde que aconteceu isso? No espírito. A nossa mente continua a mesma se a gente não renovar a nossa mente. E uma maneira da gente renovar a nossa mentalidade, em harmonia com aquilo que nós já somos em espírito, é através da nossa boca. Nós precisamos aprender a falar aquilo que a gente crê. Amém? É por isso que Jesus disse que a nossa boca tem o poder de comandar coisas no mundo físico, pela fé. Jesus disse assim: se você crê em Deus, você pode comandar montanhas, entre aspas, que saiam do seu caminho, né? Por que isso? Isso aí não é mágica, isso não é uma magia, não é uma fórmula de bruxaria. O que Deus está falando para nós é: a fé genuína, ela vai se manifestar naquilo que a gente fala, tanto positivamente quanto negativamente. Você sabia que o diabo, Satanás, trabalha com o mesmo princípio, só que ao inverso? É verdade o que eu estou falando. Se você pensar bem, as pessoas mais medrosas são aquelas que vivem professando o seu próprio medo. As pessoas mais prejudicadas no seu emocional são aquelas que mais professam as suas angústias, as suas temerosidades, as suas preocupações, as suas ansiedades. Quanto mais frustração você fala, mais frustrado fica. É um processo de retroalimentação. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Crie, por isso falamos. Você quer ver exemplos bíblicos do Antigo Testamento em que isso é verdade? O salmista diz assim: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ora, o que é isso, senão uma confissão verbal de fé? Ainda que isso aconteça, não temerei, porque tu estás comigo. É um estabelecimento de confiança naquilo que é real no mundo do espírito, no mundo espiritual. Nós estamos em ligação com Deus espiritualmente, mas nós precisamos adequar a nossa fala, nosso coração, a nossa mente com aquilo que nós temos em espírito, para que essas coisas se manifestem no mundo físico. Então hoje, se você está passando uma situação muito difícil, eu desafio você a falar a sua fé. Não fale os seus medos. Não fique falando: o que será de mim? O que será daqui para frente? Como é que eu vou viver? Como é que a minha vida será? Como é que eu vou resolver esse problema? Se a sua companhia está à beira da falência, não fique falando: o que será quando acontecer a falência? Fale como o salmista falou: ainda que essa companhia venha a falir, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que isso aconteça, eu não temerei, porque o Senhor não me deixará apesar daquilo que acontece. Isso é fé. Isso agrada a Deus. Deus é um Deus que é honrado na fé genuína. Quando você fala para Deus assim: Deus,
Por pior que seja a situação humana, o Senhor ainda é Deus da minha vida. Isso mexe com Deus, porque mexe com o caráter de Deus. Você está mexendo com a aliança que você tem com Ele. Você está honrando a Deus acima de qualquer situação, acima de qualquer sofrimento, acima de qualquer dor. Fala assim: não quero nem saber, Deus, eu não vou negar o Senhor. Eu não vou negar minha fé. O Senhor é um Deus fiel e eu vou confessar a minha fé até o final, porque eu sei que o Senhor é mais poderoso do que tudo isso, é mais sábio do que toda situação, do que todo o ser do universo. O Senhor vai me ajudar, porque o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é a minha força, meu rochedo, minha fortaleza. O Senhor é a rocha da minha salvação. Eu confio em Ti. Eu coloco a minha confiança em Ti. Eu te adoro, eu te exalto. Quando você magnifica Deus dessa forma, você diminui qualquer problema, porque Deus é magnificado na sua vida, né? Deus em si mesmo não pode ser engrandecido, porque Ele já é. Mas no seu coração e mente você pode engrandecer Deus e diminuir problemas. E é isso que Deus quer que você faça. Magnifique a Deus. Use um magnifier, um magnificador, para magnificar a Deus através da sua fé, da sua boca, da maneira como você fala. E Deus se agrada disso. E o Espírito Santo começa a agir. Porque se você fala tudo ao contrário, quem entra em ação é o espírito do inimigo. O espírito de Satanás gosta das palavras negativas, eles são atraídos pelas malignidades da nossa boca. Portanto, renuncie palavras que não se harmonizem com a verdadeira fé do teu espírito. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos toda palavra maligna. Toda palavra que não convém ao nosso coração e boca, nós renunciamos hoje e declaramos que Tu és o nosso Deus. Apesar de qualquer problema, o Senhor é Deus da nossa vida e nós veremos a nossa vida contemplada pela Tua fidelidade. É isso que eu acredito hoje. Em nome de Jesus. Abençoe esses irmãos e irmãs que me acompanham todos os dias nesses vídeos, para que eles aprendam os princípios da verdadeira fé do Espírito, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom final de semana e a gente se vê aqui segunda-feira para a glória do Senhor. Amém.